Pessoal, bom dia a todos aí. Para quem já participou das outras edições aí, a gente dispensa as apresentações. Para quem está participando pela primeira vez, eu sou o Fábio Feltrin, trabalho na SPS Rio. Hoje tô focado nessa parte comercial, né? Então, toda a parte de levantamento aí para os projetos e também as demonstrações, né? De SAP, pré-vendas, enfim. Então, depois, quem quiser mandar algum e-mail, tirar alguma dúvida também, fiquem à vontade para entrar em contato, tá? Eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês para a gente começar a apresentação, tá? Só um minutinho. Beleza. Bom, todos já devem estar vendo minha tela, correto? Sim, já tá. Maravilha. Perfeito, então. Bom, pessoal, qual a ideia de hoje, tá? Assim como a gente vem fazendo em outras datas também, a ideia é pegar algumas funcionalidades pontuais do SAP, né? E fazer uma discussão em cima dela, né? Mostrar um pouquinho, fazer um overview dela, né? Não chega a ser um treinamento tão formal, mas um overview, né? Mostrar um pouquinho da funcionalidade, explicar e também começar a dar ideias para vocês, né? De funções que vocês às vezes não conheciam no SAP ou não utilizam mesmo, né, por algum motivo. Às vezes na correria da implementação acabou passando batido. Então, às vezes vocês são colaboradores que entraram na empresa, já tinham o SAP, então podem também sugerir, né, melhorias aí com essas funcionalidades. Então, a ideia é essa. Hoje a gente vai tratar aí de duas funçõezinhas aí, também subutilizadas, né, no geral no SAP, que seria a administração de alertas do SAP Business One e modelos de autorização, né, que seriam. Muitos chamam de workflow de aprovação, né? No SAP a gente chama de modelos de autorização, tá? Eu vou começar falando inicialmente da parte de alertas, tá? Então eu vou acessar aqui pelo menu administração, administração de alertas. Aí já é a primeira ressalva que eu sempre passo aqui, né? Eu faço as demonstrações aqui sempre numa base da versão 10 do SAP HANA, né? Então, um banco de dados da própria SAP, enfim. A gente sabe que aqui, participando desse evento, vão ter colaboradores aí que estão utilizando a versão 9.2, 9.3 no SAP, ou até mesmo versões em SQL mesmo, né? Então, a gente vai ter de tudo. A ideia é focar aqui em funcionalidades que vão ser bem parecidas em todas essas versões. Eu acredito que só um pequeno ponto que eu vou passar aqui hoje é exclusivo da versão 10. Eu acredito que os demais pontos aqui todos já estejam aí nas versões mais antigas do SAP. Então, a ideia é não ter problema para implementar isso se você tiver numa versão diferente, tá? Para quem não está ainda na versão atualizada da SAP, não estou na versão 10, não estou na versão SAP HANA, a gente faz esse trabalho na SPS de migração, de atualização do SAP. Então, migrar para uma cloud HANA, então um banco de dados da SAP que roda em memória, uma questão tecnológica bem específica da SAP, né? E é a tendência, né? A gente vai ver aqui, esses dashboards que vocês estão vendo no fundo da minha tela são exclusivas dessa versão, enfim, então é legal quem ainda não está nessa versão pensar de alguma forma, planejar para fazer essa migração em algum momento, tá? A tendência é que as melhorias sejam mais focadas nessa versão do que em versões que é. Bom, dito isso, né? O primeiro tópico aqui que eu vou abordar, administração de alertas, ele fica aqui no menu administração e aqui embaixo administração de alertas, tá? Para quem está começando a usar o SAP agora, você também pode usar essa barra de pesquisa aqui para pesquisar menus, tá? Então, por exemplo, eu poderia digitar ali em cima alerta, ele já ia buscar essa palavra-chave aqui e me mostrar o menu específico que eu estou buscando, tá? Então, fica essa dica aí para quem está começando a mexer no SAP agora também, tá? Ou não lembra exatamente aonde fica o menu, tem muito menu no SAP, então usem aqui a pesquisa de menus, tá? Bom, administração de alertas. Para que serve, né? Basicamente, ele vai gerar uma notificação
para determinado usuário, baseado em alguma condição, né? Então, se acontecer algum evento no SAP, eu exibo ali uma mensagem de um alerta para determinado usuário, tá? Ou para determinados usuários. Inicialmente, quando a gente entra na tela de administração de alerta, ele vai exibir essa tela que vocês estão vendo agora, onde eu tenho os status dos alertas que eu quero buscar aqui, né, que já estão cadastrados. Então, posso ver somente alertas ativos, somente alertas inativos ou todos, tá? Vou clicar aqui em todos para a gente ver também os inativos. E também tem uma busca aqui. Então, se você quer fazer uma pesquisa aí para achar determinado alerta que foi criado, quem tem muito alerta, também pode digitar aqui, tá? Aqui vai ter uma mescla, tá? Vão ter alertas que são nativos do SAP. Então, por exemplo, recomendação imediata, né, de MRP imediata, desvio do orçamento, desvio do limite de crédito. Então, ele tem aí algumas coisas que já são prontas, né, dentro do SAP que a gente pode ativar ou não, tá? E apontar para quais usuários vai receber aquele tipo de alerta ou não. E você tem a possibilidade de criar novos alertas, tá? Então, a gente vai ver que aqui eu tenho na grid, né, a listagem dos alertas, já dá para ver o que está ativo e o que está inativo aqui através desse campo ativo. E eu tenho um botão de ações aqui. Então, aqui eu posso criar um alerta de usuário, tá? Se eu clicar aqui, ele vai abrir a tela para criação. Eu posso definir o alerta como ativo ou inativo, tá? Isso você pode fazer aqui também direto no grid. E aqui eu consigo remover também, tá? Então, poderia selecionar um alerta. Ah, eu criei errado ele, enfim. Posso vir aqui e remover ele, tá? Então, ele tem essa barra de funções aqui, tá? Eu vou usar como exemplo aqui um que já tem nativo do SAP, né? Só para mostrar ali como é a cara dele, né? E eu também vou mostrar um exemplo de um que eu criei aqui, só para demonstração também. Então, eu vou pegar, por exemplo, esse. Deixa eu pegar aqui o desvio de orçamento mesmo, tá? Que tá ativo. Então, aqui, esses que já são padrão do SAP, a gente vai conseguir identificar por algumas características aqui na tela. Até na janela lateral aqui, ele já tem condição pré-definida e uma seleção, por exemplo, de documentos que eu quero validar para ver se eu tive desvio no orçamento, tá? Aí eu tenho o nome dele, né? Campo livre aqui para descrever a descrição desse alerta, a prioridade dele, tá? Então aqui é informativo, né? Para quando você receber o alerta, você saber se isso é de prioridade baixa, normal ou elevada. A flag para ativá-lo também tem na própria tela dele. E aqui embaixo você vai ter um grid com os usuários que você quer alertar, tá? E aí com as opções, se você quer alertá-lo internamente, né? Então, que daí seria o meu foco hoje, né? Seria nessas mensagens aqui internas, ou e-mail, tá? Aqui no caso, eu já deixei que se tiver um desvio de orçamento, eu já coloquei aqui para alertar o meu usuário internamente, ó. Tá? E eu deixei isso ativo, tá? Aí qual que é a condição, tá? Essa condição pré-definida de desvio de orçamento, ele tem o controle pelo valor. Então, aqui, se eu tiver R$ 1 de valor de desvio, ou seja, além do orçamento, ele já vai enviar um alerta. Tá? A regra é essa, né? Eu não consigo, nessas pré-definidas aqui, eu não vou conseguir incluir novas condições, tá? E eu tenho que me encaixar dentro desse padrão. Então, aqui eu marquei todos os documentos que eu entendi que poderiam haver desvio de orçamento. Pedido de compra, nota fiscal de entrada, lançamentos contábeis, ou seja, se eu fizer qualquer compra aqui por qualquer origem, seja pedido ou nota, ou, por exemplo, um lançamento contábil, ou um adiantamento para fornecedor, ele já vai alertar o meu usuário, tá? Então, isso
Eu vou deixar rodando aqui um desvio para a gente olhar isso na tela também. Então, o que que eu vou fazer, tá? Bom, ele já está ativo, né? Então, não preciso ativá-lo aqui. Só vou minimizar a tela. Eu vou fazer um lançamento simples aqui. Então, aí só, isso acho que cabe depois uma rodada específica de orçamento, tá? Mas eu só vou mostrar para vocês que eu tenho um orçamento aqui com algumas contas contábeis que eu delimitei valor, tá? Por exemplo, algumas delas que eu já até estourei aqui o valor, tá? No realizado. Vou pegar, por exemplo, essa conta contábil de cursos e treinamentos, que eu estipulei que eu tinha R$ 50.000 no ano de orçamento. Vou fazer um lançamento em cima dela aqui, direto no Finanças, tá? Aí lembrando, tá? Para quem ainda não utiliza planejamento orçamentário, o SAP tem telas específicas onde você consegue criar os orçamentos, tá? E verificar, né, se houve desvio, se não houve, tá? Então, fiquem atentos aí quanto a isso também, tá? É possível criar essas verbas por conta contábil e vários cenários para você controlar orçado versus realizado, tá? Então, eu estou fazendo um lançamento para forçar um desvio de orçamento, tá, naquela conta, só para a gente ver depois na prática como ele vai aparecer o alerta, enquanto eu vou explicando outras coisas, tá? Pode ver que ele já de cara me dá um aviso, né? Que eu estou excedendo o valor do orçamento. Isso tem algumas parametrizações que a gente pode fazer no SAP, tá? Específica para orçamento. Se eu vou permitir ultrapassar o orçamento, se eu vou dar um alerta, se eu vou cair num processo de autorização, tá? Aqui eu só estou preocupado com o alerta mesmo para a gente ver, tá? Então, aqui eu sei que vai exceder e vou continuar, tá? E eu tenho permissão para isso. Ó, pode ver que no que eu salvei, ele já deu um alerta aqui para mim, ó, de desvio de orçamento, ó, tá? Então, se eu clicar, ó, vou maximizar a tela para melhorar a visualização. Se eu clicar aqui, eu já consigo ver exatamente o lançamento disso, tá? Então, a gente consegue ver. A gente vai falar dos outros alertas aqui que eu tenho, tá? Mas esse especificamente ele fala desvio de orçamento. Eu consigo ver isso no detalhe, tá? Que é aquela conta de cursos e treinamentos ali que excedeu. E se você quiser ver no detalhe o lançamento, só clicar aqui na seta, né? Como eu fiz, ó. Então, o conceito é basicamente esse. Eu determino qual ação eu vou gerar um alerta e para quem eu vou gerar esse alerta no SAP, tá? A ideia inicial é essa, tá? Aí só relembrando, né? Eu usei como exemplo um alerta pré-definido pelo SAP, que era o desvio do limite de crédito, tá? Exemplos aqui, né? Desculpa, desvio do orçamento, né? Do limite de crédito, aí ele vai olhar no cadastro do parceiro, né? Que eu defino. Então, também é bastante utilizado, tá? Exemplo aqui outros, tá? Recomendação MRP imediata, né? Então, também é pré-estipulado pelo SAP, consigo colocar quais documentos aqui eu quero gerar para ele recomendar fazer essa reposição de estoque, tá?
O desvio de limite de crédito que eu citei aqui, ó, também é um pré-definido pelo SAP, aonde aqui eu coloquei qual é o desvio de limite máximo, aqui eu coloquei 30 mil, né? Então, você pode estipular qual que é o valor que você vai aceitar aqui de desvio e quais documentos onde eu vou medir esse desvio, né? Então, por exemplo, eu estipulei lá o limite de crédito no cadastro do meu cliente, e aí quando eu vou rodar um pedido de venda dele, ele vai olhar se tiver esse alerta ativo, aqui nesse caso está inativo, né? Mas ele vai olhar, olha, qual é o limite de crédito desse cliente? Ah, tá lá, 20 mil reais, enfim. Ele vai olhar essa condição aqui, e se eu tiver um desvio apontado dentro desse valor que eu coloquei, ele vai gerar um alerta também para o usuário da mesma forma como a gente viu, tá? Então, essas pré-definidas, vocês veem que eu, assim, eu não consigo mudar muita coisa, né? Eu tenho que meio que me enquadrar dentro dela, dentro desse quadro da condição e dentro dos documentos possíveis, tá? Como a gente pode fazer uma nova, né? Eu posso vir aqui, ações, criar alerta de usuário, tá? E eu vou usar como exemplo essa que eu já criei aqui, que é o pedidos de compra em atraso. Então, como funciona, tá? Quando eu vou criar uma nova, o que que eu faço? Também tem um campo ali normal, né, para você dar o nome para aquele alerta. Também defino a prioridade dela, elevado, baixo ou normal. E aí também posso ativar e desativar ela por aqui. Só que ela tem um grande diferencial. Ela é baseada numa consulta gravada, tá? Ou seja, numa consulta que eu montei dentro do SAP para minha realidade. Então, aqui, o que que eu estou fazendo, tá? Eu chamei ela de pedidos de compra em atraso. Então, vocês já podem imaginar que eu fiz uma consulta olhando para a minha parte de pedidos de compra, analisando para me exibir só o que está em atraso, tá? E aí, eu tenho uma definição da frequência que eu vou executar essa consulta aqui, tá? Então, por exemplo, essa de pedidos de compra em atraso, eu defini aqui que eu vou olhar a cada 2 minutos. Eu coloquei uma frequência super baixa aqui, na verdade é super rápida, né? De a cada 2 minutos de execução, só para eu poder ativar ela e a gente ver o alerta recebendo enquanto eu estou falando de outros temas aqui também, tá? Então, isso depende do que você está criando, você vai colocar uma frequência diferenciada, né? Então, por exemplo, eu quero mandar um alerta de tudo que está de pedido de compra atrasada para o responsável por compras. Eu quero mandar isso 2 vezes por dia, então posso colocar a cada X horas, né? Ou quero colocar só uma vez por dia, ele executa isso para ele, né? Então, ele vai executar isso somente uma vez ali, ele vai analisar o que está em atraso, né? Então, tomem cuidado com isso, tá? Com a frequência, porque também se ficar disparando alerta toda hora, às vezes não vai ajudar muito, né? Depende do que você, a quem você está comunicando isso, né? Qual que é o intuito dessa comunicação aqui, né? Então, tomem cuidado com a frequência, tá? E aí, a consulta aqui, só para mostrar, né? Eu fiz uma consulta normal, tá? Então, através do gerador de consultas do SAP, eu fiz uma consulta chamada pedidos de compra em atraso, tá? Que é basicamente uma consulta que vai olhar pedidos de compra que estão com status em aberto e estão com a data de entrega anterior à data de hoje. Ou seja, se está em aberto, não foi finalizado, não foi entregue total, e se a data de entrega é anterior à data de hoje está em atraso, né? Então a ideia toda é essa aqui. Fiz uma consulta bem simples com alguns campos aqui para o responsável por compras poder agir dentro desses atrasos aqui, tá? Então, essa consulta que eu puxei aqui, ó, tá? É só clicar em abrir consulta gravada, você vai selecionar qual consulta que já está gravada dentro do menu do SAP, tá? Eu vou ativá-la aqui, só para ele executar isso para a gente ver na prática daqui a pouco, tá? Bom, dentro dessa parte aqui de administração de alertas, então, só recapitulando, né? Tenho os pré-definidos pelo SAP, eu tenho que tentar me enquadrar dentro daquilo. Tem a possibilidade de criar novos,
baseados em consultas que eu mesmo vou fazer para a minha realidade, tá? Então aqui eu usei compras como exemplo nessa específica, né? Vocês poderiam fazer para todas as áreas do SAP, tá? Então assim, como eu posso fazer baseado numa consulta, eu posso fazer uma consulta em qualquer tabela do SAP, né? Então, pense assim que você pode ter isso para todas as áreas, todos os módulos do SAP, ou até mesmo uma tabela de usuário que você criou e quer fazer uma consulta aí para ser executado um alerta baseado nela, de tempo em tempo, baseado no preenchimento dela, enfim. Só que você tem que expandir essa ideia de que eu posso usar para todas as áreas com os gatilhos que vocês quiserem, tá? Então a gente usa isso de N formas aqui dentro da SAP. Essa de desvio mínimo de estoque também é bem comum, que é padrão do SAP, né? Tipo, se tiver um desvio do estoque mínimo, ele já alerta o usuário na hora, né? Então, às vezes, quando a gente está falando também de estoques ali que são bem. Assim, eu tenho pouca margem ali para erro, né? Para reposição, ou tenho dificuldade na reposição, essa questão do desvio mínimo é tratada muito a sério, né? Então, é um alerta padrão do SAP que também é muito utilizado aqui, tá? Ó, pode ver que já gerou o alerta que eu ativei, né? Que é pedidos de compra em atraso, ó. Tá vendo? Se eu clicar aqui, ó, ele mostra exatamente aquela consulta que eu fiz, ó. Pedido a pedido, o status dele, aí os campos você escolhe na sua consulta, né? Eu fiz bem básico, assim, número do pedido, status dele, data dele de lançamento, data de entrega, código do fornecedor, nome do fornecedor e o valor do pedido, né? Ah, quiser mais detalhes, ele já nativamente vai ter essa seta para você clicar e acessar o pedido de compra aqui no detalhe. Então, pode ver que realmente está em aberto e está em atraso. Eu vou inativar isso aqui, senão eu vou ficar dando vários alertas aqui enquanto eu estiver mostrando a outra parte para vocês, tá? Bom, é isso, tá? E agora, a ideia é abordar um pouquinho do segundo tópico, né, que eu comentei, que seria a administração dos processos de autorização, que a gente chama de modelos de autorização no SAP, tá? Então, onde eu acesso isso aqui no sistema, tá? Administração, processos de autorização. Aí eu tenho vários menus aqui, tá? Eu vou explicar eles individualmente também, mas eu vou focar aqui mais no modelo, porque no modelo a gente vai acabar. Dois deles são relatórios, um deles é etapa que eu vou puxar pelo modelo e o outro é uma questão específica da versão 10, tá? Isso não tinha nas outras versões do SAP. Vou falar sobre isso também. Focando aqui no modelo em si de autorização, é uma tela padrão do SAP, tá? E como ela funciona? Aqui eu crio o que muitos chamam de workflow de aprovação, né? Que a gente chama modelo de autorização. Basicamente quais documentos do SAP vão passar por um processo de autorização, quem lança esses documentos, quem autoriza esses documentos e quais as regras para passar ou não por um modelo de aprovação, tá? Então, um exemplo aqui, tá? Vou pegar esse modelo aqui. Ele é chamado de compras valor alto, né? Então, o nome, você dá a nomenclatura que você quiser, tá? Para bater o olho e já saber do que se trata, né? O nome, a descrição dele. Aqui tá bem claro, né? A descrição, compras maior ou igual a 50 mil. Então, a gente já começa a imaginar qual que é a ideia aqui, né? Então, assim, se eu tiver uma compra de alto valor, exatamente de 50 mil para cima, eu vou ter que aprovar isso dentro da SAP, tá? Basicamente é isso. Aí você tem duas opções, né? Para ativar ele também, isso é parecido com o alerta, né? Você pode ativar e desativar ele por essa tela. E eu também posso ativar ele para atualização de documentos, não só adição de documentos, né? Então, por exemplo, um pedido de venda já pode ter sido adicionado e você quer que, se alguém fizer uma alteração nele, esse modelo de autorização também seja ativo na atualização do documento. Então, ele tem essa opção aqui de baixo para ser marcada também, tá? E aí a gente vai passar por quatro abas
padrões aqui, onde eu vou informar, na primeira aba, o autor, ou no caso, os autores, ou seja, quem faz compras no SAP. Aqui eu coloquei 3 usuários, Manager, o José e o Fábio. Aí você vai adequar também a sua realidade, né? Então, quem pode fazer compras dentro do SAP Business One, né? Vão estar aqui nessa aba de autor. Na aba de documentos, a gente vai restringir quais documentos eu vou olhar para esse processo exigir ou não uma autorização, tá? Então, como eu estou falando de compras, aqui eu só vou olhar compras. Então, pode ver que só está marcado os documentos de compra ali do lado direito. Oferta de compra, pedido de compra, recebimento de mercadoria, adiantamento para fornecedor e nota fiscal de entrada, tá? Você poderia colocar também, ativar os documentos de devolução, como eu coloquei ali também, enfim, de devolução de mercadoria, devolução de nota fiscal de entrada, enfim, você também poderia adicioná-los ali, tá? Aqui tá só o básico mesmo, oferta, pedido, recebimento, adiantamento e nota. Ou seja, em qualquer uma dessas telas que o usuário se comportar, fizer aquelas condições previstas ali nesse modelo, ele vai cair para alguém autorizado, tá? Aí eu tenho etapas, né? Então as etapas eu também tenho aqui no menu, né? No processo de autorização, etapas de autorização. As etapas, basicamente, você vai dar um nome para ela e definir quem são os aprovadores daquela etapa. Geralmente, as etapas são divididas por setor e por alçada, né? Então, por exemplo, aqui eu defini o quê? Que esse modelo de aprovação vai passar por uma etapa chamada compras, gerência de compras, tá? Aí, posso clicar aqui na seta para ver qual é essa etapa, né? Nas etapas eu defino o nome da etapa, a descrição da etapa e o mais importante aqui, né? Qual que é o número necessário de autorizações para o processo seguir e qual o número necessário de rejeições para o processo ser barrado. Então aqui eu estou falando que é 1 em 1, ou seja, se um dos 3 ali negar, o processo não vai para frente. Se um dos 3 autorizar, o processo vai para frente, tá? Você poderia colocar que o número necessário de autorizações é 3. Aí, obrigatoriamente, os 3 teriam que fazer essa aprovação, tá? E aí, no grid aqui de baixo, eu vou ter basicamente aqui os autorizadores, né? Então, quais usuários do SAP vão autorizar esse processo, tá? Então, aqui, né, recapitulando, eu já defini quem são os usuários que fazem os pedidos, fazem os documentos de compras, e aqui eu estou definindo quem vai aprovar esses documentos feitos por eles e qual o critério de aprovação aqui ou de rejeição, tá? Então é isso. Você pode ter várias etapas, tá? Por exemplo, eu posso ter, dependendo da compra, eu posso ter uma etapa de gerência de compras e depois ele vai para uma etapa de usuários, por exemplo, dos sócios, tá? Então, você consegue criar N etapas e definir a ordem dessas etapas aqui. Pode ver que ele tem umas setinhas aqui do lado para você definir isso, tá? Esse aqui está bem simples, é só uma etapa com 3 autorizadores e se um deles aprovar ou rejeitar, ele já resolve, tá? Bom, condições, tá? E não menos importante, né? Porque aqui é onde eu vou definir os gatilhos para isso cair ou não no processo de autorização, tá? No condições, eu vou ter algumas condições pré-definidas, tá? Aqui nessa parte superior, tá? Então, o que isso significa? Que se eu usar as condições pré-definidas, eu tenho que enquadrar o meu processo dentro disso, tá? Aqui está bem claro, né? Eu coloquei a condição única aqui quando se aplica o seguinte: total do documento maior ou igual 50.000, tá? Então tá bem claro que aqui eu estou falando somente por valor, eu não estou vendo nenhum outro tipo de variável,
tá? Então, estou falando, se eu fizer uma compra de alto valor, isso vai cair para aprovação, tá? Na prática, como isso é visualizado pelos usuários que fazem parte desse processo aí de compras, né? Nesse exemplo. Eu vou colocar aqui como exemplo um pedido de compra, tá? Vou colocar qualquer fornecedor. E aí eu vou colocar aqui um valor que exceda, né? Então, estou colocando aqui um valor acima do limite daquele modelo, né? Pode ver que quando eu tento adicionar o documento, ele já vai gerar essa telinha adicional para quem está lançando, né? Para o autor do documento. Então, ele já vai aparecer ali, ó, solicitação para geração de documento. Aí eu vou ter o nome do modelo, né? Nesse caso aqui é compras alto valor. E aí, observação. Observação é o campo que você pode ter contato com quem vai autorizar, né? Então, além do documento que você fez, onde você também pode usar campos de observação, enfim, aqui é uma observação específica para autorização. Aqui eu vou colocar aqui, favor, autorizar. Compra emergencial. Projeto X, tá? Beleza, vou dar um OK. E nesse momento ele apareceu ali embaixo no rodapé, não sei se todos vão conseguir ler, tá? Tá lá, número do esboço 6 criado, solicitação de autorização foi enviada. Nesse momento, o responsável por autorizar vai receber também essa caixa aqui de mensagens de alerta, né? Então, ó, solicitação para autorização de geração de documento. Quando o autorizador clicar nela, ele vai ter contato com aquela observação que o autor digitou, e ele vai ter contato com o próprio pedido, tá? Quando eu clico aqui na seta, ele aparece uma telinha resumo, onde eu tenho os detalhes da solicitação, então quem solicitou, qual o status disso, qual documento, data de emissão, o número do esboço do documento, né, o status do momento aqui, né, então está pendente, o modelo de autorização, qual ele teve o gatilho, né? Então aqui ele identificou que foi uma compra de alto valor, por isso ele caiu aqui. Mostra até a etapa de autorização, né? Que é aquela minha. E eu tenho até um histórico aqui que eu consigo ver, né? Então, tipo, quem validou aquilo, né? Ou não, tá? Quem rejeitou aquela solicitação. E aí, aqui eu tenho o quadrinho de baixo aqui que eu tenho a decisão. Então, eu posso colocar autorizado ou recusado, tá? Enquanto eu não mexer, ele vai ficar pendente. E no caso, eu vou colocar autorizado. E aí eu posso devolver uma observação também disso, né? Colocar uma observação. Vou autorizar, vou atualizar. Dou um OK, tá? Beleza. Então, essa é a tela, né? Que o usuário, que seria o autor, vai ter contato e o usuário autorizador vai ter contato, tá? A gente também tem alguns processos que a gente pode fazer de outra forma, né? Então, assim, tem usuários que acessam o SAP pelo mobile, então também tem questões de aprovação pelo celular, enfim, tem alguns processos ali adicionais, tá? Que eu estou focando muito nos usuários dentro do ambiente SAP mesmo. Depois da autorização, o autor do documento vai receber essa informação de volta. Geração do documento foi autorizada, tá? Então, consigo clicar aqui
ele já fala que está autorizado, aí eu posso concluir a minha adição do documento. Pedido de compra agora fica marcado como autorizado aqui, tá? Se eu olhar o histórico dele aqui, ó, pode ver que agora ele aparece que o aprovador aqui, o autorizador Fábio, respondeu às 10h41, autorizado emergencialmente, tá? Então, que consigo ter acesso a todo esse histórico. Baseado nessa questão dos históricos aí, a gente tem algumas coisas adicionais naquela tela, né? Então, por exemplo, que eu falei que eu ia explicar, dentro do menu de processos de autorização, eu tenho os relatórios, tá? Basicamente são relatórios de status de autorização e de decisão. São relatórios para você conseguir filtrar. Você pode filtrar por autorizador, por modelo, por data, por status de documento. Então, eu quero ver só o que está pendente, né? Ou só o que está autorizado meu, né? Então, enfim, vários filtros, tá por documento, tá? Aqui tá tudo marcado, exatamente para ter algum volume para a gente apresentar no relatório, né? Mas a ideia aqui é que você pode selecionar, se você for um autorizador, você pode selecionar tudo que está pendente para você, tudo que está pendente de determinado autor, né? Então, tudo isso você consegue fazer esses filtros aqui, tá? E pôr para cada documento do SAP, né? Aqui está marcado, estão marcados todos, né? Aqui eu estou filtrando só por autorizador, tá? Ou seja, todos os documentos aí para o autorizador Fábio, né? Então, aí já aparece, ó, ele autorizou um pedido de venda com desconto agressivo e autorizou um pedido de compra, tá? Aí mostra, né, o esboço, quando foi atualizado, a data da atualização, o horário, todo esse log aqui. E aí eu também tenho o relatório de decisão da autorização, né? Que é basicamente se eu posso filtrar, né? Ah, tudo que o Fábio recusou, ou tudo que o Fábio autorizou, né? Por data, por modelo, filtrar também os autores. É basicamente a mesma coisa aqui, tá? Só que aqui é focado na decisão, né? O que que foi o resultado final ali daquele modelo de aprovação, né? Aí dá para ver que tenho duas autorizações aqui também, em verdinho, cada documento. Aí posso entrar no detalhe em cada um deles também. Ah, deixa eu ver essa venda aqui. Tá, então, são relatórios de apoio, né? Para a gente conseguir organizar, né? Tudo o que foi feito aí de autorização, as decisões, enfim, por colaborador, por autor, por data, aí da forma que vocês quiserem filtrar, tá? Eu comentei que tinha uma funcionalidade que era específica da versão 10, né? Seria esse autorizador substituto para modelos de aprovação. Eu sei que isso foi liberado na versão 10, a partir do patch level, agora eu não me lembro se foi 16, mas é uma coisa que não tinha antes, tá? Se você está na versão 92, 93, você não vai ter, provavelmente. Que é esse autorizador substituto, basicamente é para você fazer o quê? Para você selecionar durante um período de tempo qual autorizador vai estar, por exemplo, ausente e qual vai aprovar no lugar dele. É basicamente para esse cenário. Então, assim, tem um autorizador que vai entrar de férias. Tá, todos os modelos, os processos estão vinculados nele. O processo vai parar enquanto ele estiver de férias, né? Então, assim, a gente consegue falar, não, durante esse período, em vez do Fábio autorizar, aqui vai ser o manager, né? Nesse caso. Então, o que que eu fiz? Você coloca quem é o código do autorizador principal, né? O titular, digamos assim. E aqui o autorizador substituto, ou o reserva, né? Nesse caso. Então, aqui eu vou colocar o manager, né? E aí eu coloco a data, por qual período ele vai fazer esse tipo de aprovação, qual modelo ele vai aprovar. Lembrando, né? Tem vários modelos de autorização, né? Eu posso colocar todos, ou seja, tudo que está
na alçada ali do Fábio, eu vou colocar para o manager. Então, eu posso colocar todos, ou eu posso selecionar. Aqui eu selecionei o compras, tá? Ou seja, durante esse período, qualquer compra de alto valor, ao invés de ser aprovado pelo Fábio, vai ser aprovado pelo manager, mais os outros ali, tá? Que estão dentro daquele modelo. Ele substitui o manager especificamente. E aí eu posso ativar isso também, tá? Ativar ou desativar e conforme a minha necessidade, tá? É isso, tá? Isso realmente não tem nas versões mais antigas, tá? Foi uma novidade. Não dá nem para chamar mais de novidade isso, porque já deve ter isso no SAP há pelo menos 2, 3 anos aí, tá? Acho que até mais. Então, não é tão novidade assim, mas realmente não tem nas versões antigas, tá? Beleza. Bom, só concluindo essa parte do processo de autorização, lá dentro dos modelos, só alguns pontos aí que para quem vai começar a utilizar, tá? Então, referente à nomenclatura, descrição, os autores do documento, quais documentos vão cair no processo, acho que isso aqui é tranquilo, né? Não tem muita novidade. As etapas também, né? As ordens das etapas e quem autoriza em cada etapa. Começa a ficar um pouco de dúvida na parte das condições, né? Então, assim, Fábio, eu não consegui me adequar nas condições padrões, que seriam essas que o SAP já exibe aqui nesse quadro de cima. Tem como eu fazer uma condição específica? Tem. Aí a gente vai usar um conceito parecido com aquele conceito do alerta. Ó. Eu tenho uma parte aqui de baixo que chama condições baseadas em consultas do usuário. Então, eu posso sim criar uma consulta específica com a minha regra de negócio que daí eu vou ou complementar aqui, ou eu vou olhar especificamente a minha regra aqui, vou acabar meio que desprezando um pouco esses gatilhos nativos aqui, os gatilhos padrões do SAP. Então, você pode sim se basear numa consulta de usuário para criar um modelo de aprovação, tá? Aí, lembrando, conceito parecido com o do gerenciamento de alerta, que eu fiz ali o exemplo do pedido de compra pendente, né? É mais ou menos a mesma coisa, tá? Então, você consegue. Esse é um ponto. Outro ponto aqui que eu acho importante salientar é que dentro das condições, as condições vão variar dependendo dos documentos que eu vou colocar aqui, tá? Então, por exemplo, deixa eu pegar tem como se eu fosse criar uma nova aqui, tá? Por exemplo, eu vou fazer uma de aprovação de contratos, tá? Vou chamar aqui de aprovação de contratos. Aí defino quem vai fazer o contrato, né, os usuários que podem cadastrar contrato, sem novidade. Aí nos documentos, pode ver que eu tenho aqui, ó, contrato guarda-chuva, tá vendo? Vamos supor que eu coloque nos dois, no contrato guarda-chuva de vendas e de compras, tá? Aí, se eu for lá, beleza, etapas, ele também vai seguir as etapas que eu criar, tá? Vou me utilizar aqui de uma existente para não perder tempo, mas eu poderia ter uma etapa específica para contratos aqui com outros autorizadores, tá? E no condições, ó, ele já não aparece aquele quadro de baixo. Aqui vai ser sempre, tá? Ou seja, dependendo dos documentos que eu quiser colocar modelos de aprovação, eu não vou ter tantas opções de gatilho assim. No esquema do contrato mesmo, aqui são todos. Se eu ativar isso, para qualquer contrato que eu quiser cadastrar, ele vai pedir uma aprovação, né? Então esse detalhe aí, tá? Dependendo do que a gente selecionar aqui, ele vai mudar as condições. Em vez de contrato guarda-chuva, eu quero uma aprovação de estoque para fazer, por exemplo, transferência de estoque, tá? Se eu for ali em condições, eu também vou ter aqui, ó, quais meus gatilhos? Quantidade, código do produto, total do documento, eu vou fazer uma aprovação de pagamento, contas a pagar. Aí minha condição é total do documento. Já não tem outras coisas e eu posso colocar uma consulta também. Então, fiquem atentos a isso, tá? Dependendo dos documentos, os tipos e os gatilhos que eu vou ter aqui em condições vão ser diferentes, tá? Essa é a principal ressalva aqui que eu tenho dentro dessa parte. Pessoal, a minha ideia do overview era essa, tá? De passar esses dois tópicos aqui.
para quem já usa e debater também, né? Quem não utiliza, pensar em utilizar para alguma coisa, algum alerta que pode ajudar a prevenir algum tipo de problema no sistema, algo que você possa prevenir alguma situação. E no caso de processos de autorização, realmente para deixar os processos mais auditáveis, né? E com a comprovação de, olha, eu fiz aquilo, foi para determinado funcionário, ele aprovou ou não aprovou, por qual motivo não aprovou também. Então, a ideia central era essa, tá bom? Excelente, Fábio. Fábio, a gente tem aqui algumas perguntas. Vamos começar? Sim, Bora bora. lá. A gente tem a Georgia. É possível fazer alerta por projeto? No caso, ela tem projetos de venda e uma previsão de custo no projeto. E ela gostaria de colocar uma trava no valor, no que foi desse projeto. Como que a gente pode evoluir com isso? Aí combina várias coisas, né? Que a gente está falando de. Na verdade, não é só um alerta por projeto, né? Eu estou falando, pelo que eu entendi, de um orçamento por projeto, né? É, Então, vai um pouco além, tá? O que geralmente a gente faz nesse cenário? O planejamento orçamentário do SAP, ele é muito focado em conta contábil, né? Então, ele é basicamente verbas por conta contábil. Para esse cenário que eu quero definir isso por projeto, eu poderia sim criar campos ou até mesmo uma tabela de usuário no SAP, onde eu conseguiria delimitar valores por conta contábil por projeto, tá? Mas não é nativo do SAP, tá? Eu não tenho isso assim, não é uma funcionalidade que eu consigo só ir lá e setar, né? Eu teria que criar algumas informações, seja campos, seja uma tabela de usuário para isso, e aí, a questão de pegar ou não informação, de gerar ou não alerta, eu posso criar uma consulta específica onde eu vou olhar, aí eu crio a minha regra, né? Ali onde eu fiz uma consulta que eu estava olhando o pedido de compra, e eu coloquei ali que peguei pedidos de compra somente em aberto, você vai pegar informações do projeto especificamente, comparar com essa tabela ou com esse campo de usuário que você criou. Mas é possível fazer, mas não é tão nativo, tá? Você vai ter que criar essas informações no SAP e usar essa funcionalidade do alerta com uma consulta de usuário específica, tá? Mas é possível sim. dá um pouquinho mais de trabalho, né? Tem que gastar uma energia em cima É, disso, né, Fábio? assim, é bem comum esse tipo de cenário acontecer, até no planejamento orçamentário mesmo, que eu falei que eu acho que é legal depois fazer talvez uma rodada só desse tema. Muitos clientes nossos têm essa necessidade também, de ter o planejamento orçamentário um pouco mais detalhado, às vezes por um projeto, ou até mesmo com uma divisão de centro de custo um pouco diferente do que o SAP tem hoje na tela do planejamento orçamentário. Então, dá um trabalho, sim, mas é possível de ser feito. Como o SAP permite, é uma ferramenta que cria campo, cria tabela de usuário, e eu consigo criar essas regras de negócio também, então é totalmente possível, tá? Mas só tem que, primeiro de tudo, fazer um levantamento para entender exatamente o que você precisa. Porque apesar de terem coisas parecidas, solicitações parecidas entre os clientes aí, sempre tem algo específico, principalmente quem trabalha com projeto, enfim, sempre tem alguma coisinha específica ali para a gente lidar. Então, primeiro de tudo é levantar o que que você precisa, se vai precisar de um relatório de apoio, se vai precisar, não, só quero ter a tela mesmo e dar um alerta se tiver desvio. Então, beleza, eu não vou usar o planejado versus orçado específico, né? Então, dependendo do que você vai precisar, a gente vai criar, além de telas, relatórios também, né? Regras de negócio. Então, tem que entender caso a caso mesmo, tá? Beleza. A Daisy perguntou, eu acho que foi respondido, Daisy, me confirma sim ou não aí, né? Foi quando você mostrou se a gente consegue criar uma sequência de autorização, Sim, são as etapas. são as etapas. O Sérgio, ele perguntou se ele consegue aplicar uma autorização para um nível, para um estoque específico. Para um estoque específico, talvez pela... Eu não entendi exatamente, Sérgio, se puder escrever aí. Seria um alerta ou seria uma autorização? O alerta poderia ser um alerta se o produto chegou num determinado nível de estoque, né, Fábio? Sim, é que o SAP ele tem aquele alerta padrão de
de desvio do estoque mínimo, tá? Esse é padrãozão, ele vai pegar ali. Mas se você fala assim, ah, não quero que ele olhe todo o estoque, eu quero só se for um grupo de itens específicos. Tranquilo de fazer, é só fazer uma consulta simples ali no alerta, e ao invés de eu usar uma consulta, um alerta pré-definido, eu crio um alerta novo. Alerta de estoque mínimo do meu grupo de produtos X, tá? Tranquilíssimo de fazer. Fábio, na verdade, assim, desculpa, eu não me expressei de forma que todos Tranquilo, irmão. entendessem. Mas, assim, eu estou falando assim, autorização para transferência de estoque. Ou seja, eu criar um estoque Ah, específico, ao qual aquele estoque só poderia, por exemplo, o produto está em quarentena, por exemplo, e ele só pode ser transferido para o estoque de venda mediante uma autorização de um usuário específico. Então, seria através de uma consulta ou eu já tenho isso nativo no SAP? Perfeito. Aqui, ó, se eu for fazer uma consulta nova, tá? Aqui como exemplo. Vamos lá. Aqui no documentos, então, seria possível de estoque. Eu acho que, vamos lá, transferência. Porque o pedido de transferência é transferência, né? O pedido de transferência é aquele nível anterior, que você solicita a transferência, e a transferência que é efetiva. Os dois dá para você pedir autorizações disso. Pode também colocar aqui, aí normal, né? As etapas você vai criar com os autorizadores que você quiser. E no condições, os gatilhos que ele tem é quantidade, código total e total do documento. Se não se enquadrar em nenhuma dessas, a gente cria uma consulta de usuário aqui, tá? Aí na consulta eu posso definir, se for aquele depósito de origem X para o depósito de destino Y, aí sim vai cair para autorizar aqui nesses autorizadores da etapa, tá? Então, eu entendo que se eu for olhar especificamente um código de depósito, eu teria que criar uma consulta aqui adicional, tá? Mas a gente usa essa mesma funcionalidade para fazer. Não, beleza, beleza, é isso aí mesmo que eu estava pensando. Beleza, show. obrigado. Perfeito. Que Nada. isso. Obrigado, Sérgio. O Ricardo perguntou: se um aprovador aprovar uma solicitação, como os demais aprovadores visualizam isso, no intuito de saber o que está sendo aprovado ou não? Eu É, acho que você pode ser por pegou. aquela própria telinha, né, que eu mostrei, ele já exibe isso, né? Então, por exemplo, ele aparece ali para solicitando uma autorização, né? Quando eles forem tentar fazer por aqui mesmo, ó, já vai aparecer que está autorizado e ele consegue ver o histórico quem fez já também, tá? Tá. E aí também você consegue tirar relatórios por isso também, né? Então, se ele quiser não conhecer esse caminho dessa tela aqui também, ele pode ir nos relatórios, tá? Relatório de decisão ou relatório de status para saber mais detalhadamente, tá? Mas eu acho que a forma mais simples mesmo é indo direto pela tela ali. Com poucos cliques ele já consegue ter essa informação e ele também já exibe o histórico aqui na tela. Então, ao meu ver, até dispensa o uso de relatório aqui. Tá? Ô, Sérgio, ô, Ricardo, foi? Depois sinaliza aí. Ótimo, beleza, perfeito. Até aproveitando aqui, o Gabriel perguntou, né, sobre o portal do Aster, a gente vai falar sobre ele. Eu respondi aqui no chat, que no final aqui do evento a gente vai mandar uma pesquisa de próximos assuntos, e aí é legal que vocês coloquem lá os que vocês gostariam de ver nos próximos eventos, e o portal Aster é um que tá bem cotado aí nessa votação, vamos dizer assim. E aí a gente pede que todo mundo coloque lá, e aí a gente vai trazendo aqui os assuntos mais populares, vamos dizer assim. Legal. É até bom ter citado o Aster aí, por isso, né? Assim, aqui eu estou tratando do padrão do SAP, né? Ou seja, estou imaginando que os autorizadores têm licença SAP, estou imaginando que os autores dos documentos têm licença SAP. Então, é uma visão dentro do núcleo do SAP, né? O Aster, ele vai dar uma visão além dessa, que é, por exemplo, para quem tem um time de vendas que não tem licença SAP, ele pode acessar só o portal Aster, né? E aí
ele pode fazer um força de vendas por lá. O Portal Aster também tem funcionalidades de outros módulos no portal com uma licença SAP mais barata, né? Então, o usuário pode, esses usuários que fazem funções mais específicas, né? Ele poderia acessar 100% pelo portal e isso já integra, né, em tempo real com o SAP Business One. Então, é bem legal, assim, com certeza vai ter uma apresentação específica do Aster aí que vai abordar um pouquinho aí do que ele consegue entregar, tá? A gente até imaginou fazer várias do Aster, né? Como é o produto, ele é grande, né? A gente dividir eles ali. A gente pensou o CRM, parte de compras, autorização, tem o reembolso de despesa de viagem, outros, quer dizer, aí a gente consegue se aprofundar um pouco mais em cada um desses módulos, né? Indo nesse objetivo aqui, que isso aqui não é uma apresentação em PowerPoint, a gente realmente descer no detalhe e tentar entregar o máximo de conteúdo possível para aquele pequeno assunto que a gente está abordando. Gente, se não tiver mais perguntas, é isso. Eu agradeço a participação de todos. Fábio, pô, excelente novamente. Espero que vocês tenham gostado. A opinião de vocês é super importante aqui para a gente continuar fazendo o melhor aqui. Tá bom? Obrigado. Obrigado, Georgia. Obrigado a todos aí. Um grande abraço. Sigam aí nós aí nas redes sociais que a gente vai comentar as próximas inscrições daqui a 15 dias. Um abraço, gente. Valeu, pessoal. Obrigado Tchau, novamente aí tchau. pelo tempo de vocês. Tchau, tchau, um abraço, até mais.